irmãs, no Evangelho, nós escutamos em diversas passagens Jesus dizendo: não tenhais medo. Hoje é um desses trechos nos quais Jesus fala justamente isso. Nos exorta a não ter medo. E por quê? Ora bem, o medo é muitas vezes a razão pela qual nós nos deixamos arrastar pelas mentiras que o pecado coloca na nossa vida. Explico-me melhor. Existem duas formas, poderíamos dizer, de medo. Existe um medo que nasce de um perigo real e imediato. Esse medo, mais do que nada, é uma reação instintiva que nós temos de autoproteção. Diante de um perigo, diante de uma situação na qual a minha vida, nos diversos níveis, a minha vida enquanto integridade física, a minha família, o meu bom nome, o meu emprego, mas que, enfim, de alguma forma eu estou concretamente ameaçado. E o receio, o medo, o temor que nasce disso é um instinto de preservação e que me leva muitas vezes a reagir, seja evitando aquilo que pode me fazer mal, seja me protegendo. Portanto, esse é o medo que poderíamos dizer sábio. Porém, existe um outro tipo de medo, e é desse medo que Jesus diz que nós devemos arrancar da nossa vida, que é o medo que nasce da falta de esperança. É o medo daquilo que pode acontecer, que eu não sei se acontecerá ou não, mas porque me falta esperança, me falta convicção, me falta confiança, e às vezes porque me falta fé, eu acabo deixando que me paralise. Eu acabo deixando que muitas vezes possa impedir que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. E mais ainda, como eu comentei no início, às vezes esse medo pode ser tão grande que eu acabo buscando algum tipo de situação simplesmente para não ter que enfrentá-lo. É a lógica do avestruz. O avestruz, como popularmente se diz, diante do perigo o que faz? Coloca a cabeça no buraco para não ver o que está acontecendo. E às vezes é isso que o medo faz conosco. Ao invés de enfrentá-lo, ao invés de nos proteger, ao invés de nos precaver, a tendência é botar a cabeça no buraco. E isso é o pecado. O pecado, muitas vezes, é o buraco da avestruz na nossa vida. É buscar uma solução fácil, é buscar alguma consolação imediata, é buscar algo que vai nos desviar, vai nos alienar da realidade. E aqui podemos colocar tantas coisas. Em definitiva, e o Evangelho de hoje nos coloca isso de modo muito claro, há duas realidades fundamentais que nos causam esse tipo de medo. Em primeiro lugar, a opinião dos outros. Jesus diz com muita clareza: não tenhas medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há de escondido que não seja conhecido. Portanto, nós não devemos ter medo da opinião dos outros. E aqui, se a gente parar para pensar, apesar de Jesus dizer que não devemos ter medo da opinião dos outros, todos nós, eu inclusive, muitas vezes acabo ficando tão preocupado com o que os outros vão pensar que não faço aquilo que eu tenho que fazer. E às vezes faço o contrário do que teria que fazer, justamente porque estou preocupado com a opinião dos outros. E aí, quantas vezes nós caímos em contradição, nós mentimos, nós agredimos a nossa própria consciência
tudo por causa do que os outros falarão de nós. Por outro lado, existe um outro medo, ainda mais terrível. Talvez o mais agressivo dos medos que nós podemos experimentar, que é o medo da morte. Jesus fala também, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas a verdade é que diante da experiência da morte, seja ela próxima, seja ela longínqua, e a experiência da morte com tudo aquilo que significa, ou seja, a perda da nossa saúde, a perda das nossas garantias, a perda de tudo aquilo que nós consideramos importantes para ter uma qualidade de vida, e aqui podemos entrar em tantas realidades, inclusive materiais. E o medo de perder isso, o medo de perder a vida, pode nos levar a tantos erros, a nos afastar de Deus. E a não ter medo, como diz Jesus, daquilo que pode matar a nossa alma, que é o pecado, que é justamente aí que está a armadilha. Que o medo muitas vezes nos leva ao pecado. E o pecado é a única realidade que realmente pode nos destruir. Por quê? Porque nos afasta de Deus, que é a fonte da vida. Na primeira leitura, nós vimos o profeta Jeremias, que diante de um momento de perseguição, justamente porque dizia a verdade, uma verdade que incomodava, porque estava anunciando que se os dirigentes de Jerusalém, naquele período em que ele viveu, continuassem seguindo do modo como estavam vivendo, a cidade seria destruída. E ninguém queria escutar isso, porque todos queriam continuar na fantasia em que estavam vivendo. E o profeta foi amaldiçoado, o profeta foi perseguido, foi ameaçado na sua vida. E ele diz, mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. E aqui já um elemento importante. A fé, queridos irmãos, queridas irmãs, é aquilo que vai nos dar a esperança de que, diante do perigo, Deus não há de nos deixar sozinhos. E é isso que vai afugentar esse medo que nós temos, que vai nos dar confiança. No fundo, e esse é um exemplo que eu uso com muita frequência, a fé é fazer a experiência da criança pequena que está num quarto escuro, onde ela não consegue enxergar nada, está morta de medo, como costuma acontecer com as crianças que têm medo do escuro. Porém, quando está seu pai, a sua mãe, mesmo que não tenha luz, mesmo que ela continue no escuro, ela confia. Por quê? Porque sabe que seu pai e sua mãe vão protegê-la. Sabe que seu pai e sua mãe não vão deixar que o bicho papão, que a criança tem medo, possa fazer algum mal. E é essa experiência que nós, homens e mulheres de fé, fazemos. Estamos às vezes na escuridão. Não vemos o que a vida tem reservado para nós. E é isso que nos dá medo. Porém, se eu tenho fé, eu sei que estou com as mãos dadas com meu Pai. Estou com as mãos dadas com meu Senhor Jesus. O medo permanece. A morte permanece. É o que São Paulo falava na segunda leitura, dizendo que a morte é a causa do pecado. Que a morte foi o resultado daquela ruptura que Adão, como nós lemos no livro do Gênesis, causou ao se afastar de Deus. Ao querer ser ele Deus para si mesmo, isso é o pecado original, a humanidade que rejeita a proteção divina porque crê que é capaz de viver autonomamente, em modo absoluto, e aí acaba se perdendo, sai dessa fonte da vida e experimenta a morte, experimenta os limites, experimenta tudo aquilo que nós experimentamos até hoje. Mas é aí que bonito aquilo que São Paulo diz. Mas isso não quer dizer, quando está São Paulo fazendo essa reflexão sobre a morte que veio por causa do pecado de Adão, mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Ou seja, aquilo que Deus quer nos dar é muito maior do que o pecado. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja,
O dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. E é isso. Por isso Jesus fala comigo e com você hoje. Não tenham medo. Eu estou convosco. Eu estou com cada um de vocês. Sim, a escuridão permanece. A morte permanece hoje mesmo. Estamos rezando por tantas pessoas que estão doentes. Estamos rezando por tantos que já partiram, que já passaram pela morte. Porém, Jesus diz, confie. A morte não é a última palavra. A doença é a doença do corpo. Porém, se nós estamos na graça de Deus, a nossa alma está forte. Isso é uma realidade. Todos nós observamos isso. Uma pessoa que pode estar muito fragilizada no seu corpo, mas se tem a sua alma forte, é uma pessoa que sempre tem a alegria no seu coração, que sempre está de bom humor, que sempre é capaz de ver as coisas de uma forma positiva, confiante, esperançosa. Já a pessoa que pode ter o seu corpo cheio de vigor, mas tem a sua alma doente, marcada pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas amarguras. De que adianta o vigor físico? De que adianta a saúde do corpo? É uma pessoa triste. É uma pessoa que está sempre buscando compensações, que está às vezes se deixando levar pelo pecado. É uma pessoa que faz a lógica do avestruz, que diante do perigo coloca a cabeça no buraco. Uma pessoa que não quer enfrentar a vida, porque tem medo. Nós não somos homens e mulheres de medo, mas somos homens e mulheres que se alegram por ter fé. E aí, nesse sentido, e assim concluímos essa homilia, queridos irmãos, queridas irmãs, as palavras do Salmo 68 hão de nos encher dessa fé e dessa esperança que afugenta o medo. Dizia o Salmo, no versículo 33, humildes, e é preciso que sejamos humildes, reconheçamos que precisamos do nosso Pai, que precisamos da fé, desse dom, humildes, vede isto, ou seja, que Deus está do nosso lado, que Jesus nos acompanha, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração, muito embora esteja marcado pela tristeza, reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois o nosso Deus atende à prece dos seus pobres. É isso. Deus nunca há de nos deixar sem que as nossas preces sejam escutadas. Alegremo-nos, pois, afugentemos o medo e caminhemos sempre de mãos dadas nessa vida que muitas vezes é escura, mas com a confiança de que alguém nos protege, nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele sempre seja louvado. Amém.